Por cá, professor Ari Farias, estou trazendo aqui para vocês algumas questões para a gente poder debater e desentravar, facilitar, trazer para vocês de uma melhor forma a urgência e emergência pré-hospitalar. Não estou só nessa luta, estou junto com o professor Edson Neto. Professor Edson Neto também, assim como eu, é interventor no SAMU Fortaleza, eu sou técnico de enfermagem, sou interventor no SAMU Fortaleza e SAMU Ceará, sou facilitador do Núcleo de Educação Permanente do SAMU Fortaleza. Tive a oportunidade de estar em primeiro lugar nas duas seleções, em 2021 e 2023, e também faço parte da Força Municipal de Saúde do SAMU Fortaleza. Ao meu lado está o professor Edson Neto. O professor Edson Neto é enfermeiro emergencista, interventor do SAMU Fortaleza, também é facilitador do NEP do SAMU Fortaleza, é especialista em cardiovascular e hemodinâmica, é o professor também de urgência e emergência e também membro da Força Nacional do SAMU, ok? Então, por cá, a gente vai trazer para vocês algumas questões para facilitar o entendimento de vocês quanto à urgência e emergência. E aí, para facilitar para vocês, eu vou estar trazendo aqui algumas questões e diante dessas questões, a gente vai analisar cada tema, cada opção, para ficar bem mais fácil e bem mais amplo o entendimento de vocês. Vamos aqui para a primeira questão. Primeira questão eu trago aqui da Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais, a banca IBFC, certo? O ano foi 2022, então eu trago aqui por meio do protocolo XABCDE do ATLS. Então aqui, gente, nós temos aqui, ó, ele pede o protocolo e podemos até usar esse protocolo como mnemônico do ATLS. Sobre o mnemônico XABCDE do ATLS, 10ª edição, que aqui ele traz o 10ª edição. O mnemônico para atendimento inicial à vítima politraumatizada. É possível definir a prioridade do trauma e as lesões que colocam a vida do paciente em risco. Então, eu não posso esquecer que sempre que eu estiver utilizando paciente vítima de trauma, eu tenho que lembrar do XABCDE. Então, eu vou estar sempre trabalhando XABCDE. Então, eu preciso saber o que significa cada sigla. Então, se eu entendo que o X, quando eu falo aqui, ó, do X, ele é hemorragia sanguinante externa grave, é aquela hemorragia que eu chego na minha ambulância e visão de para-brisa, eu já vejo o que já tem, já consigo visualizar um sangramento ali, eu preciso intervir. No ar, eu estou falando de via aérea e estabilização de cervical, certo? Então, sempre que eu avaliei na minha visão de para-brisa, não visualizei X, eu tenho que descer da minha ambulância sabendo que eu vou estabilizar a cervical e tentar garantir uma via aérea desse paciente. No B, eu tenho que garantir uma boa ventilação, e essa boa ventilação eu tenho que lembrar que para eu estar garantindo uma boa ventilação, eu tenho que estar lembrando de uma oxigenação precoce para esse paciente. Além de que outras que eu costumo dividir em 6, que é oferta de oxigênio, isso é a minha primeira opção no B. Expensão torácica, onde eu vou verificar se o tórax desse paciente está simétrico ou assimétrico, onde eu vou verificar se ele tem alguma crepidação, se eu vou verificar na qual esse paciente ele apresenta também como que está a percussão, certo? A ausculta pulmonar. Então, tudo isso eu tenho que lembrar nesse paciente no B. Então, após o X, não tem X, ou se tem X, após controlar o X, passei pelo A, estabilizei cervical manualmente, via aérea foi garantida de uma forma manual ou com o uso de uma COF, já que eu estou falando para suporte básico de vida, e até mesmo suporte intermediário, suporte avançado de vida, eu posso estar lembrando da COF, eu tenho que ir para o B. E no B eu começo inicialmente com a oferta de oxigênio. Por quê? Porque esse é um paciente que ele pode ter uma isquemia. Então eu estou trabalhando na prevenção, trabalhando diante de um caso de hipóxia. Então no B eu vou trabalhar a oferta de oxigênio, simetria torácica, ausculta, percussão. Vou lembrar também da frequência respiratória desse paciente, certo? Tudo isso vai somar numa boa avaliação de uma boa ventilação. E aí eu preciso, isso concluído, eu preciso ir para o C, que eu costumo trazer aqui no C, o H6Ps. Mas não vamos se emocionar aqui diante do H. Por quê, gente? O H
que eu trago aqui para vocês é o de hemorragia não localizável ou hemorragia interna, hemorragia que eu não consegui visualizar via para-brisa, certo? Então, quando eu falo de H6Ps, eu estou falando de hemorragias internas ou sangramento simples, que não botam em risco a vida do paciente inicialmente ou aquele risco iminente, certo? E quando eu trago de 6Ps, eu tenho que lembrar inicialmente do pulso, da pele, da perfusão, certo? Ari, os outros 3Ps. E aí eu gosto de trazer a forma cearense de explicar. Quando eu estou falando de abdômen, eu estou falando de pança. Então é um P. Pelve e perna. E quando eu estou falando da pele, eu estou falando de osso longo. Ou seja, eu estou falando ali do fêmur. Eu estou falando de uma boa visualização de tíbia, fíbula, certo? Então, eu estou falando dos H6, 6Ps, certo? Então, se eu trago aqui, ó, H6Ps, primeiro P de pele, segundo P de pulso, e aí eu estou falando de pulso radial, certo? E terceiro P de perfusão. Copiado aqui, até o terceiro P de perfusão. Ari, mas eu preciso ir além disso. Eu preciso identificar a alteração. Se eu avaliei esses 3P, avaliei pele, pulso e perfusão, eu preciso avaliar se eu identifiquei a alteração. Qual a alteração? A alteração hemodinâmica, onde o paciente apresenta uma pele fria, pegajosa, apresenta um pulso fino e fraco, ou até mesmo ausente, apresenta uma perfusão maior que 2 segundos, eu preciso identificar onde é essa hemorragia. E aí, onde que seria essa hemorragia? Seria uma hemorragia interna de origem desconhecida, porque no pré-hospitalar eu não consigo definir onde que sangra, certo? Então, diante disso, eu preciso avaliar eu vou botar aqui como pança, gente, mas entenda, aqui é abdômen, certo? Beleza? E eu vou botar como pelve e perna. Vou botar perna aqui na frente para vocês não terem nenhuma dificuldade de entender. Então, aqui eu tenho os 6Ps, certo? O D, o que é que eu preciso encontrar no D? Preciso encontrar no D o déficit neurológico desse paciente. O que a gente usa ali? O que internacionalmente é recomendado? O que é internacionalmente recomendado é a escala de Coma de Glasgow, que eu vou tratar aqui como ECG, certo? Que eu vou avaliar a abertura ocular, e eu vou botar aqui AO, certo? Eu vou avaliar a resposta verbal, vou avaliar a resposta motora e vou avaliar a pupila. Por que não a pupila? Certo? Gente, eu tenho que lembrar que, diante dessa situação, eu tenho que avaliar a resposta ocular, e sempre do melhor para o pior. Eu nunca vou estar analisando meu paciente pelo estímulo por pressão. Eu sempre vou estar avaliando meu paciente pelo estímulo verbal. Pela minha aproximação, eu já consigo ver se está espontânea, certo? Pela minha aproximação, eu já consigo ver se esse paciente tem uma abertura ocular espontânea. Ari, mas ele não tem espontânea. Eu precisei estabilizar a cervical e chamar senhor, para ele abrir. Então, eu posso considerar que esse paciente ele tem uma abertura ocular por voz. Ari, eu precisei fazer um estímulozinho aqui no trapézio do paciente para ele abrir. Eu vou utilizar isso como pressão, certo? Então, isso vai me diminuir. Então, aqui, ó, na abertura ocular, eu tenho de 4 a 1, certo? Na resposta verbal, eu tenho de 5 a 1. Na resposta motora, eu tenho de 6 a 1. E na pupila, eu tenho de 0 a -2. Ari, como assim? De 0 a -2. Gente, eu estou avaliando meu paciente se ele tem resposta pupilar, certo? Se meu paciente ele apresenta a resposta pupilar, eu posso garantir que esse meu paciente apresenta a resposta pupilar bilateral, meu paciente ele não vai perder nada. Mas ali, meu paciente foi vítima de trauma, apresenta uma anisocoria, uma das pupilas reage, outra não. É aquela pupila dilatada, outra mais contraída. O que eu posso fazer para esse paciente ali?
Nesse caso, o paciente ele vai perder um na resposta verbal, por quê? Porque ele vai ter uma pupila que não responde, não reage à luz, certo? Então, na minha avaliação pupilar, ele acabou de perder um, certo? Ari, eu pego aquele paciente vítima de... aquele paciente que está chocado, tem uma pupila midríase, aquela pupila dilatada, aquela pupila grande. Esse paciente ele vai perder quanto aqui, Ari? Esse paciente ele vai perder 2, certo? Então, por isso, vai de 0 a 2. Vocês percebem que na resposta verbo, na resposta ocular, eu tenho o paciente de 4 a 1. Resposta verbal, eu tenho de 5 a 1. Resposta motora, eu tenho de 6 a 1. E resposta pupilar, eu tenho de 0 a menos 2. Ou seja, é negativo. Na resposta pupilar, eu não vou acrescentar. O Glasgow, ele continua até 15. O que vai modificar aqui é que antigamente a gente conhecia o Glasgow de 3 a 15. Hoje a gente pode constituir um Glasgow, quando a gente consegue reduzir esses 2 pontos na pupila, de 1 a 15. Tranquilo? Dominado aqui? Questão número 1. Eu já trouxe aqui para vocês o A, B, C, D, E. E aqui no E eu vou estar trazendo para vocês a exposição. Muito cuidado com essa exposição no âmbito pré-hospitalar. Por quê? Porque eu tenho que lembrar também que, externamente, no âmbito pré-hospitalar, eu tenho que lembrar da hipotermia, que é um grande aliado ao óbito, ou seja, é um grande inimigo do profissional que está atendendo a ocorrência. Então, na hipotermia, ela pode acelerar, ela pode facilitar a não coagulação, ela pode facilitar ali uma perca sanguínea considerável, ela pode facilitar a alteração hemodinâmica grave nesse nosso paciente. Então, eu tenho que lembrar que externamente, onde eu não tenho um ambiente completamente seguro, eu tenho que lembrar que esse meu paciente ele é um paciente grave. Se eu precisar expor, eu preciso lembrar de controlar a hipotermia. E um outro detalhe, gente, eu estou no ambiente pré-hospitalar, eu estou na rua. Então, se eu for usar esse meu paciente, se eu for expor esse meu paciente, o ideal é que seja no ambiente controlado. Então, o ideal é que seja no ambiente, no compartimento aquecido da ambulância. Ou seja, eu vou estar fazendo isso já dentro do salão da ambulância, certo? Então, aqui, ó, eu falei que o X é hemorragia sanguinante. Então, o que é que a questão pede? A questão pede o X. Então, essa questão ela está muito fácil de ser resolvida. O item correto é o item C de casa, certo? Hemorragia e sanguinante grave. Dominado, gente, essa questão, tranquilo. Podemos passar para a questão número 2, onde na questão número 2 a gente vai trabalhar mais ainda sobre essa caso de hemorragia. A gente vai continuar na banca IBFC, a gente vai continuar com questões atualizadas. No caso, a questão número 2 traz SESACRE, ou seja, Secretaria de Saúde do Estado do Acre, banca IBFC, ano 2022. A questão pede, a hemorragia é definida como uma perda. A hemorragia, gente, se eu estou falando de hemorragia, eu estou falando de algo agudo, não é algo crônico, não é algo constante, não é algo elevado, não é algo variável. Eu estou falando de uma perda aguda, certo? Então aqui eu posso até botar, ó, aguda, perda aguda, de quê? De sangue, certo? Então, se eu estou falando de hemorragia, estou falando de perda aguda de sangue. Então, essa questão eu não vou nem enrolar muito nela, certo? Se eu estou falando de hemorragia, estou falando de algo que aconteceu de forma aguda, certo? Se eu estou falando de algo que não foi agudo, eu estou falando de algo já crônico, de algo elevado. Então, não seria uma hemorragia. A hemorragia é aquela coisa aguda, é aquela coisa que ela é de imediato, que se eu não tratar, o paciente vai morrer. Então, nessa questão não tem segredo. Item correto é o item B de bola, certo? Então, aqui, ó, eu posso trazer para vocês, já para a gente finalizar esse tema, eu vou trazer para vocês aqui a questão número 3. A questão número 3 traz o seguinte enunciado. Um paciente politraumatizado necessita de uma reposição líquida. Gente, foco aqui, ó. Paciente politraumatizado que necessita de reposição líquida a uma solução de primeira escolha. Nesse caso, a alternativa correta é
E aí nós temos soro glicosa 5% no item A, soro fisiológico 0,9% no item B, soro rímico lactato no item C e soro glicofisiológico no item D de idade. Gente, o que é que vocês precisam entender? Se eu tenho um paciente politraumatizado, é um paciente que provavelmente ele perdeu sangue. E aí o que é que eu preciso que vocês entendam? Qual desses cristalóides vai estar trazendo substância mais próxima, mas entendam que não é a que substitui, nenhum cristalóide vai substituir sangue. E um outro detalhe, cristalóide, assim como oxigênio, como qualquer outra fonte de enriquecimento para aquele paciente imediato, é medicação. Então eu preciso de uma orientação médica. Mas, Ari, eu estou numa área inóspede, uma área remota, na qual eu não consigo contato com a regulação médica. O que é que eu consigo fazer? Gente, o que você vai conseguir fazer é o seu conhecimento. Vai fazer um acesso venoso, vai, nesse caso, desse paciente politraumatizado, vai fazer ali inicialmente 250 ml de soro rim com lactato, porque é o que contém substâncias que mais se aproximam com sangue, vai reavaliar seu paciente. Pelo amor de Deus, não vamos fazer volume nesse paciente, porque você vai hemodiluir esse paciente, vai complicar esse paciente, você vai estar contribuindo com a morte desse paciente. Então, façam volumes responsáveis. Volumes que eu falo, faça o quê? Ari, vou fazer inicialmente aqui 250 ml. Meu paciente continua num quadro de hipotensão, continua com uma, vamos falar aqui de uma cianose de extremidade, continua aqui com uma má perfusão, extremidade má perfundida. Eu preciso fazer mais o quê? Vamos fazer aqui mais 250, mas lembrando que esse é um paciente que, se eu estou falando de um paciente chocado, estou falando de um paciente que precisa de oxigênio. Ele precisa que o oxigênio desse paciente chegue até as células, chegue até a extremidade, consiga chegar ao nível de oxigenoterapia considerável, aquele nível celular. Então, eu não posso hemodiluir esse paciente. Então, lembrem-se que eu não vou fazer água com sal, ou seja, eu não vou fazer soro fisiológico, eu não vou fazer algo voltado à glicose, eu não vou fazer algo doce para esse paciente. Preciso fazer rim com lactato no paciente vítima de trauma. Paciente vítima de trauma, Ari, mas calma, cara, quando tu fala de vítima de trauma, tu amplia demais o negócio. Tu traz aquele paciente que foi vítima de um choque elétrico, uma descarga elétrica. Calma, gente. Aí eu já posso pensar numa rabdomiólise traumática. Eu já posso pensar na liberação de potássio, na liberação de hemoglobina, naquela lesão muscular. Então, nesse caso do choque elétrico, da síndrome do esmagamento, eu já posso pensar aqui em um outro cristalóide, que nesse caso seria uma irrigação precoce, um ato volêmico precoce ali de soro fisiológico. Mas apenas nesses dois casos que eu trouxe aqui para vocês, focado a rabdomiólise traumática. Se eu estou falando de paciente politraumatizado com perca de sangue, se eu não tenho sangue para repor, eu vou estar repondo nele, como minha primeira escolha, o rim com lactato, certo? Então, para essa questão aqui, fica muito claro o item C de casa como correto. Desculpa, gente, acabei marcando errado. O item C de casa como correto para essa questão, certo? Dominado até aqui? Tranquilo? Questão número 3, vamos estar trazendo aqui para vocês. Tranquilo, pessoal? Falando muito rápido, tá dominado aí até aqui. A gente vai se encontrar diversas outras vezes. Essa não vai ser o nosso último encontro. A gente aqui é só o primeiro. Então, nós vamos iniciar agora a questão 4. A questão 4 é uma questão mais longa. E diante desse tema, a gente vai mudar um pouquinho aqui e vamos permanecer no paciente vítima de trauma. Porém, a gente vai mudar um pouquinho a questão da hemorragia, a questão do cristalóide, a questão da oxigenoterapia nesse primeiro momento. E vamos aqui para o pneumotórax simples. Gente, se eu estou falando de pneumotórax, eu tenho que lembrar que, além do pneumotórax simples, que é esse que a questão trouxe, eu tenho que lembrar do aberto e do hipertensivo, certo? Mas a questão traz pneumotórax simples.
Então vamos analisar a questão. Analise as alternativas e dê valores V para verdadeiro e F para falso. Então, se eu estou falando de pneumotórax, eu estou falando de ar na pleura, certo? Se eu estou falando de pneumotórax, eu estou falando de ar no espaço pleural. Então, não estou falando de outra substância, não estou falando de sangue, não estou falando de uma invasão indevida de ar no espaço pleural. Então, o que é que a questão diz? O desenvolvimento se dá pela entrada de ar no espaço pleural, consequente de fratura de arcos costais, provocando o rompimento de pleura visceral e a ocorrência de colapsamento do pulmão, certo? O que é que eu preciso entender nessa questão, gente? Se eu falei que pneumotórax é a presença de ar no espaço pleural, presença de ar na pleura, é isso mesmo, eu não preciso inventar muito nessa questão. Essa é uma questão verdadeira, certo? Vamos aqui para a questão número 2, o item número 2. Diz, pode ser identificado pelo mecanismo de trauma e exame físico com inspeção, ausculta pulmonar, palpação e percussão, informação de dor, presença de tosse, dispneia, associada à diminuição de murmúrio vesicular, sugere esta lesão, que seja confirmada com a radiografia de tórax. Gente, voltar aqui para mim. Vocês lembram que na primeira questão eu falei da avaliação torácica, onde a gente ia avaliar, primeiro, a gente iria ofertar oxigênio, segundo, a gente iria avaliar a simetria, terceiro, a gente iria avaliar a percussão, quarto, a gente iria utilizar ali a palpação, certo? Então, teria uma determinada sequência para a gente poder dar continuidade para essa boa avaliação. Então, diante dessa questão, pode ser identificado pelo mecanismo de trauma? Sim, digamos que é um mecanismo de trauma sugestivo a uma lesão de tórax, aquele paciente que ele está dirigindo um veículo na qual não possui o equipamento de airbag. Ele vai ter uma colisão frontal com a direção, vai ter o tórax batendo direto contra a direção e vai ter ali um provável pneumotórax, certo? Então, até aqui, tudo certo. E exame físico com inspeção de ausculta pulmonar, palpação e percussão. Isso é exatamente o que eu já trouxe para vocês, lá na questão 1, certo? Então, se ficou dúvida, retorna a questão 1 e traz para essa questão de novo, que vocês vão identificar que essa, mais uma vez, é uma questão verdadeira, certo? O que é que traz o item C, ou melhor, terceira opção? Diz, nesta condição, a oferta de oxigênio de 10 a 12 litros não trará conforto respiratório ao cliente. Gente, o que é que vocês acham dessa afirmativa? Vocês acham que um paciente que ele tem pneumotórax, você chega com uma concentração de alto fluxo, que aí muita gente trata aí como, vou ofertar oxigênio a 100%, não traria conforto? Essa resposta, essa afirmativa, ela é claramente falsa. Por quê? Porque se eu tenho uma oferta de oxigênio por máscara suplementar, eu estou falando de máscara de oxigênio de alto fluxo, certo? Então, diante dessa afirmativa aqui, essa afirmativa ela é falsa, dominado aqui. Então, vamos aqui para o quarto e último item. A manutenção de um acesso venoso periférico facilita a administração de analgésico e a infusão de volume e droga em caso de instabilidade hemodinâmica. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta e a afirmativa abaixo, certo? Gente, então aqui, ó, teve um erro de digitação aqui, certo? Então, a manutenção de um acesso venoso periférico facilita a administração de analgésico e infusão de volume e droga em caso de instabilidade hemodinâmica. Gente, é claro e evidente que sim. Se eu pego um paciente que ele é suspeito de pneumotórax, eu tenho que fazer um acesso venoso, mas eu não vou fazer acesso venoso, eu retorno lá para a questão anterior. Não vou fazer acesso venoso para eu estar fazendo volume para meu paciente. Eu vou estar fazendo um acesso venoso para caso ele venha a instabilizar, ele venha a rebaixar, ele venha a ter algum sinal de gravidade. Então, essa afirmativa também é
verdadeira. Então, nos restou aqui, gente, eu peço perdão a vocês por esse pequeno erro de digitação, restou aqui para a gente o item B de bola, certo? V, V, F e V. V, V, F e V, certo? Então, essa questão aqui traz o item B de bola como o item correto dessa questão, ok? Tranquilo, pessoal, até aqui está dominado. Até a questão 4, ficou alguma dúvida, alguma observação que a gente possa estar trazendo aqui para vocês? Se não, vamos para a questão número 5. O que que diz a questão número 5? Novamente, é uma questão do IBFC, como todas as demais são, EBSE 2023, e ela pede a seguinte alternativa. Assinale a alternativa que não, olha gente, aqui ó, não apresenta sinais e sintomas de pneumotórax hipertensivo. Gente, o que é um pneumotórax hipertensivo? Ari, o que eu preciso identificar num pneumotórax hipertensivo? Ari, eu sou novo na área, é meu primeiro plantão no APH, é meu primeiro plantão na sala vermelha, como é que eu posso identificar que meu paciente tem um pneumotórax hipertensivo? Gente, vamos entender um pouco mais da fisiologia, certo? Se eu entendo bem a fisiologia, eu consigo identificar os sinais de gravidade do meu paciente. Então, o que é que eu preciso entender aqui? Primeiro, eu vou nas que são óbvias, certo? Desvio de traqueia. O item C, ele é verdadeiro, certo? E a questão pede o item que não apresenta. Gente, se o paciente ele tem um pneumotórax, certo? Pneumotórax hipertensivo, significa que um dos pulmões dele está tendo uma pressão maior. Ou seja, ele vai pressionar o coração e todos os outros órgãos para o outro lado. Então, primeira coisa, desvio de traqueia. A traqueia vai estar direcionado para onde o seu pulmão está sendo empurrado, certo? Então, desvio de traqueia é um sinal óbvio. Então, aqui é óbvio. Outra coisa que eu tenho que lembrar aqui, ó, no item D tem distensão de veia do pescoço. Essa também ela é verdadeira. Gente, entenda que quando o paciente tem um pneumotórax, e eu estou falando de pneumotórax hipertensivo, é o que pede a questão, essas veias elas vão ter uma turgência maior. Por quê? Porque aqui embaixo é como se o coração tivesse garroteado. Vamos falar de uma forma mais popular, na qual vocês não vão ter muita dificuldade de entender. O coração ele tem que ter um retorno, certo? Então, a partir do momento que ele tem um pneumotórax, causa alguma alteração fisiológica, anatômica para esse coração, ele vai ter ali uma dificuldade de retorno venoso, certo? Então, a primeira coisa que você vai identificar, logo após o desvio de traqueia, é a turgência jugular, certo? Então, aqui esse item também ela é verdadeiro. O que eu posso trazer, já que eu estou falando de pneumotórax hipertensivo, que eu posso trazer também é a ausência de sons respiratórios ou de murmúrios vesiculares, certo? Por quê, Ari? Porque se é um pneumotórax hipertensivo, esse paciente ele não vai mais ter movimentação alguma desse pulmão, ou seja, o pulmão vai estar colabado. Eu não vou ter condição, o paciente ele não tem condição de ganhar espaço, e lembrando que o pulmão ele trabalha por pressão negativa. Então, nesse caso, raramente, se não tiver uma descompressão torácica ali, se não tiver uma intervenção médica direta naquele local, é um paciente grave, é um paciente que ele vai evoluir rapidamente. Então, Ari, calma aí, tu já corrigiu aqui 3, já disse que essas 3 são verdadeiras, certo? Eu vou até tirar isso aqui para não confundir vocês, certo? Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Ari, então nós ficamos aqui entre percussão hipersonora e percussão hipossonora. Qual a diferença? E aí eu preciso que vocês entendam uma coisa. Qual será a diferença aqui? O que que eu posso imaginar num pneumotórax hipertensivo? O que eu posso imaginar num pneumotórax hipertensivo é que esse meu paciente, de cara, ele vai ter um tórax cheio de ar que não é dentro dos pulmões. Então, se eu pego, e aí eu vou trazer aqui, vou fazer aqui de uma forma fácil para vocês entenderem. Se eu pego algo que é oco embaixo, que só tem ar,
que vai dar? Se eu pego, vou trazer aqui para vocês de uma forma mais ampla. Se eu pego um pandeiro de bater, certo? E eu faço isso, bato, o que vai dar? Vai ter aquele som hipersonoro, vai ter aquela hipersonorização no ambiente ali. Então, eu não posso imaginar nessa questão que seria o D, hipo. Eu tenho que imaginar que seria hipersonoro. Porque se eu estou batendo em algo que só tem ar dentro, vai ter aquele barulho de pandeiro. Aquele barulho é hipersonoro. Aquele barulho clássico de um pneumotórax hipertensivo. Se eu estou falando de hipossonoro, eu já estou meio que confundindo aqui com o hemotórax, estou indo para outro lado, certo? Então, para não ficar difícil para vocês, eu vou apagar aqui. E o item A também é verdadeiro, então se a questão pede o que não apresenta, o item correto, o que a gente deveria marcar nessa questão, seria o item B de bola, que é o que não apresenta sinais e sintomas de pneumotórax hipertensivo. Tranquilo? Dominado? Podemos ir para a questão sexta questão aqui para a gente poder dominar todos os assuntos. Então vamos para ela. Questão sexta diz: o hemotórax, olha gente, mudou um pouquinho, certo? Nós estávamos falando de pneumotórax. Agora nós estamos falando de hemotórax. O que é um hemotórax? Hemotórax é ar, enquanto o pneumotórax é ar no espaço pleural, o hemotórax é sangue no espaço pleural. Então, o que é hemotórax? É sangue na pleura, certo? Onde esse sangue vai ocupando o espaço de abertura, de dilatação pulmonar, e vai ocupando esse espaço a ponto de que vai colabar essa respiração desse paciente. Tranquilo? Então, o que a questão traz? É a presença de ar no espaço pleural. Gente, a gente acabou de ver que a presença de sangue, então, aqui é nula. A entrada contínua de ar para o interior da cavidade torácica sem qualquer saída. Errado, não estamos falando de ar, estamos falando de sangue. Aí o item C, D e E fala de sangue. E aí, o que eu posso fazer? É sangue na parede torácica? Não, gente. Eu acabei de falar que é sangue no espaço pleural. Então, o que nos sobrou aqui foi o item C de casa, é sangue no espaço pleural, certo? Tranquilo? Dominado? Ari, mas é a presença de sangue no tecido pulmonar? Não, gente. Quando eu estou falando de hemotórax, eu estou falando de sangue no espaço pleural. Ari, o que é pneumotórax? É ar no espaço pleural. O que é hemotórax? É sangue no espaço pleural. Tranquilo? Dominado? Sem nenhuma intercorrência até aqui? Então vamos passar para a questão número 7. A sétima questão, ela nos traz também um forte enriquecimento, conhecimento quanto ao conteúdo. Então vamos lá para a questão. Sobre hemotórax, e aí novamente eu vou estar trazendo para vocês aqui, ó, hemotórax. Não vamos confundir hemotórax com pneumotórax, certo? Assinale a afirmativa abaixo e dê valor verdadeiro ou falso, usando V ou F, certo? Então aqui, ó, eu tenho uma questão na qual traz a primeira opção. É sangue no espaço pleural causado por lesões da parede torácica, do parênquima pulmonar e dos grandes vasos. Gente, a gente acabou de falar isso. É sangue no espaço pleural, certo? Então, verdadeiro, beleza? O segundo item diz: o acúmulo de 1,5 ou de 1.500 ml de sangue é considerado hemotórax maciço? Gente, o que é hemotórax maciço? O que vocês têm que entender? O tórax do paciente, o espaço pleural, ele é capaz de absorver em até 3 litros de sangue, certo? O paciente adulto, ok? Então, se eu estou falando de um paciente que ele tem 1.500 ml, ele tem metade de 3 litros, apenas num espaço pleural. Então, se eu posso dizer que se ele tem uma capacidade de até 3 litros no espaço pleural, e aí eu estou usando os dois,
e eu estou falando que ele tem 1.500 ml e um hemotórax, claro que é um hemotórax maciço, ok? Um vai estar livre, porém o outro está totalmente ocupado, está totalmente cheio no seu espaço por completo e esse pulmão não vai ter espaço para uma boa respiração, ok? Então, essa opção aqui também é verdadeira. Beleza? O que é que diz o item 3? O item 3 diz: o paciente pode apresentar sinais de instabilidade hemodinâmica como palidez, confusão mental, taquicardia, taquipneia e hipotensão. E aí eu vou trazer aqui para mim, gente, eu acabei de falar para vocês que o corpo humano do paciente adulto ele é capaz de absorver até 3 litros de sangue no espaço pleural. Se eu estou falando que o paciente ele teve 1,5 litro ou até mesmo 3 litros de sangue, eu estou falando de um paciente que ele apresenta uma classe de choque. E aí eu preciso entender o que é choque compensado, choque descompensado. O que a literatura diz? Se você puxar de algumas literaturas a nível mundial, a partir do classe 2, que ainda seria um choque compensado, eu estaria falando que esse paciente ele precisa de uma reposição sanguínea. E algumas outras literaturas vão trazer a partir do choque 3, porque seria choque descompensado. E aí eu preciso trazer para vocês aqui, relembrar aqui para vocês, as classes do choque. Choque classe 1, ele vai até 750 ml. Choque classe 2, ele vai até 1,5 litro. Choque classe 3, ele vai de 1,5 litro até 2 litros. E a partir de 2 litros é choque classe 4. Ari, mas o que é que isso tem a ver com essa questão? Gente, o que isso tem a ver com essa questão é que a partir de 1,5 litro ou 1.500 ml, como vocês gostariam de chamar, eu vou estar tratando um choque descompensado. Ari, mas o que é que isso tem a ver com essa questão? Analise a questão aqui, ó. O paciente ele pode apresentar sinais de instabilidade, ou seja, um choque descompensado, como palidez, confusão mental, taquicardia, taquipneia, hipotensão. Gente, essa resposta é verdadeira. O paciente chocado ele apresenta todos esses sintomas. E o que é que diz o item 4? O murmúrio vesicular está aumentado e a percussão mostra-se timpânico. Gente, timpânico? No paciente que muitas vezes pode ter um pneumotórax maciço? Não. Timpânico é no pneumotórax e não no hemotórax. Então, nesse caso, esse item é falso. Entenderam a questão? Certo? Então, se eu estou falando de um som timpânico, eu estou falando de pneumotórax, não de hemotórax. E essa questão, ela traz para a gente a definição de hemotórax, certo? Então, diante disso, essa é uma questão falsa. Ari, mas qual seria o item que eu marcaria nessa questão? Gente, o item é de elefante. Por quê? Porque aqui eu tenho V, V, V e F. Ok? Dominado? Tranquilo? Podemos passar para a próxima questão? Tudo tranquilo até aqui? Então vamos lá para a questão número 8. Certo? O que é que diz a questão número 8? Gente, questão número 8 é da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, banca IBFC, e diz: de acordo com o ATLS, gente, vocês sabem o que é ATLS? ATLS é o suporte avançado de vida no trauma, ou Advanced Trauma Life Support, certo? Que seria em inglês. E aqui ela até continua, suporte avançado de vida no trauma, nona edição, ele não trouxe o 10º, lembrando que o ATLS nós já estamos na 10ª edição, mas é uma questão boa, isso é uma questão que ainda dá para a gente debater ela, é uma questão atualizada, apesar de ser da nona edição, a gente ainda está enquadrada na 10ª edição, certo? Então o que que diz? O tamponamento cardíaco é mais comum em trauma penetrante, mas também pode ocorrer em contusões torácicas, com relação aos sinais e sintomas presentes no tamponamento cardíaco, assinale a afirmativa e dê valores abaixo para verdadeiro ou falso. E aí eu vou pedir desculpa a vocês pela desorganização aqui dessa questão no PDF, certo? O que é que eu posso trazer aqui para a gente diante de um tamponamento cardíaco? Gente, tamponamento cardíaco, eu posso trazer o
A bradicardia, tamponamento cardíaco, eu vou pensar, vou imaginar aqui em uma taquicardia. Certo? Se eu estou falando de tamponamento cardíaco, eu estou falando que o coração ele vai precisar bater mais vezes para tentar conseguir chegar com sangue naquele espaço, certo? Então, a bradicardia aqui, eu vou considerar como falso, certo? Abafamento de bulhas. Gente, abafamento de bulhas. O que eu posso analisar nisso? O que é abafamento de bulha, gente? Abafamento de bulha é aquele som na qual eu posso estar escutando ali de forma mais abafada. Será isso, Ari? Eu fiquei na dúvida sobre isso. Vamos para cá, vamos para o item 3, que ele vai te dar uma boa resposta, certo? E o item 3 diz: veias do pescoço dilatadas, engurgitadas. Gente, a gente já falou isso agora há pouco, na questão anterior, certo? Então, o paciente ele vai ter aquelas veias mais turgentes, certo? Então, vai ter uma veia mais engurgitadas, ok? Então, aqui são os sinais. Calma aí, Ari. Então, eu pulei abafamento de bolhas, que eu não entendi muito o que é abafamento de bolhas, mas eu entendi essa outra. E a última traz o quê? Uma hipotensão que não responde à reposição volêmica. Ari, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho uma hipotensão que, independente da quantidade de volume que eu faça, ele não vai responder, certo? Ele não vai responder essa reposição volêmica. Então, essa aqui também é verdadeira diante do tamponamento cardíaco, certo? Então, Ari, agora restou qual? Se eu for analisar, já baseado na dúvida, já estou trazendo isso para nível de concurso. Se vir questão V, VF, V, ou até mesmo verdadeiro ou falso, ou sim ou não, eu possa estar trabalhando de uma forma mais ampla de atender e não me desesperar quando eu encontrar algo que eu não conheço. Então, voltando aqui para a questão, eu, diante dessas opções, onde eu tenho a primeira como V, como F, eu vou ter aqui só duas opções. Então, essas duas aqui estão eliminadas, certo? Ari, mas as últimas duas são verdadeiras. Então, se eu tenho as últimas duas verdadeiras, acabei de receber que as outras, que aqui eu fiquei na dúvida, também é verdadeira. Entenderam a questão? Entenderam o bizu para vocês não perder essa questão na prova? Entendam que muitas das vezes a gente está aqui para facilitar o conteúdo para vocês, certo? E diante disso é que eu venho trabalhando já esse período que eu estou, para quem está no grupo VIP, gente, é massa, é top, receberam aí vários cadernos de questões, receberam aulas gratuitas via Meet, para a gente poder estar trabalhando aí a melhor interpretação, a melhor compreensão. E eu tenho certeza de que quem esteve conosco nesse período, nos próximos concursos, certamente terá sua vaga garantida. Então aqui, ó, voltando para a questão número 8, vocês entenderam aqui a forma na qual eu traduzi ela para vocês? Para não ficar dúvida, certo? Então, fiquei com dúvida em um determinado item, pulo o item, continua a questão, verifica se essa questão vai te dar a resposta. Muitas vezes a própria questão te dá a resposta. E isso serve para o seu concurso que você vai fazer. E aí depois você vai lá no meu Instagram, professor Ari Farias, diz: Ari, deu certo, foi massa, consegui a aprovação diante daquele bizu que tu passou lá naquela questão. Ok? Vamos para a questão número 9. Questão número 9, ela diz a seguinte: afirmativa, é uma questão de 2016, mas não se confundam, pois é uma questão que ainda permanece dentro da atualização. E a questão, ela diz o seguinte enunciado: no atendimento a um politraumatizado, novamente retorna com o paciente politraumatizado, onde há suspeita de ruptura de baço. Opa! Calma aí, nós estamos falando de um trauma abdominal com ruptura de baço. E aí a questão, ela traz aqui pra gente, ó, o técnico de enfermagem. Gente, o técnico de enfermagem e toda a equipe deve tomar iniciativa para prevenir o... E aqui tem um espaço na qual, infelizmente, a digitação acabou comendo, mas não vamos se engajar com esse mosquito, certo? O que a questão traz aqui, gente? A questão traz a seguinte ideia: diante de um paciente politraumatizado com suspeita de ruptura do baço,
qual é o tipo de choque que eu preciso desconfiar nesse meu paciente? Gente, sem sombra de dúvida, choque hipovolêmico. Esse é o meu principal rival diante de um paciente com ruptura de baço, ou seja, ele tem um órgão que sangra e sangra bastante. Entenderam? Então, ó, eu não posso ignorar o choque hipovolêmico. Porém, esse mesmo que eu esteja suspeitando de ruptura de baço, ele é um paciente com sangramento de origem desconhecida. Entenderam? Eu não posso afirmar, é sangramento de baço. Eu fiz exame de imagem? Ainda não. Então, eu preciso identificar que é um trauma abdominal de origem, um sangramento de origem desconhecida. Ok? Tranquilo? Vamos aqui para a questão número 10. Questão número 10 é uma questão muito boa, é uma questão que cai em tudo que é prova de SAMU e tudo que é prova de urgência e emergência, e é uma definição, é uma questão que eu costumo trazer, uma questão decoreba, é uma questão fácil de vocês definirem. Cari, que questão é essa? A questão é da Secretaria de Saúde do Acre e ela traz um espaço aberto e diz: é uma lesão dos tecidos moles. Opa, calma aí, Ari, eu tenho aqui uma lesão dos tecidos moles, certo? É uma lesão dos tecidos moles produzida por uma força não penetrante, como, por exemplo, pancada, chute, queda. Eu já tenho informação aqui. É de tecidos, certo? Não é osso. Não é inervação. São tecidos moles. Então, se eu já sei que não é osso, eu já posso eliminar aqui a luxação. Se eu já sei que não é um estiramento, eu já posso. Ari, como que tu soube? São tecidos moles, não teve um estiramento da lesão. Opa, ficou aqui entre entorse e contusão. E aí, o que que eu consigo trazer, Ari, aqui para essa questão? Vamos ler o restante. Causando ruptura de vasos sanguíneos e de pequenos calibres, com sangramento nos tecidos moles, equimose, aquela coloração mais azulada, mais arroxeada, ali nesse percurso ali, nessa área afetada. Observa-se o desenvolvimento de hematoma quando o sangramento é suficiente para causar acúmulo apreensível de sangue, produzindo o aspecto de lesão arroxeada, certo? Gente, aqui eu não tenho mais nem o que ter dúvida. O que é entorse? Entorse é quando a articulação vai além do seu potencial. Se teve lesão do tecido mole, eu estou falando de contusão, ok? Então, o item correto, o item C de casa. Beleza? Tranquilo? Dominado até aqui? Então, vamos lá, gente. Vamos partir para mais uma questão. Vamos estar sempre aqui, ó, atualizado, olhando os detalhes de cada item, para a gente não perder tempo em cada questão, certo? E a gente não perder questão por desatenção, ok? Então vamos aqui para a questão 11ª. O que que diz a questão 11ª? Sobre tipo de queimadura indolor. Olha só, gente. Ele traz uma queimadura indolor. Assinale a alternativa a seguir. Queimadura de primeiro grau, gente. Quem aqui já sofreu queimadura de primeiro grau? Aquela queimadurazinha mesmo de ir à praia, que fica lesão na pele, aquela queimadurazinha simples. Gente, vocês sabem que tem uma determinada dor naquela lesão. Então, queimadura de primeiro grau, a gente já sabe que dói, certo? Então, aqui, ó, o primeiro item, a gente já sabe que aqui sim causa dor. Então, aqui ela não é indolor como a questão pede, ok? Queimadura de segundo grau é aquela que deixa bolhas, é aquela já um pouco mais agressiva e que dói muito também. Então, ela não é indolor. Queimadura de terceiro grau é aquela que já pega nervos e músculos. Ou seja, é uma que já não causa mais dor, então ela é uma queimadura indolor. Então, o item correto, estão corretas as afirmativas C de casa, certo? Apenas a terceiro grau é queimadura
indolor. Tranquilo? Dominado aqui essa questão? Sobre queimaduras indolores, eu posso estar caindo na prova de vocês e vocês vão estar ganhando essa questão sem nenhuma intercorrência. Questão número 12, traz o seguinte enunciado. Sobre vítima de queimaduras, assinale a alternativa abaixo, certo, gente? Aí tem um errozinho de digitação aqui, certo? E aqui é o item 1. Diz o seguinte, a presença de edema na laringe e das cordas vocais, aspecto de carbonácea, fuligem na orofaringe, camuscamento dos cílios e das vibriças nasais e rouquidões são sinais de queimaduras de via aérea, sendo importante a avaliação para possível necessidade de via aérea definitiva. Teve um pequeno errozinho aqui de digitação, esse daqui era o item 1, certo? Então o item 1 está verdadeiro, ok? O que é que diz aqui o item 2? Os parâmetros hemodinâmicos devem ser monitorados devido aos riscos de choque hipovolêmico, sendo importante também o controle do débito urinário, mas sem ser pelo catéter vesical. O que é que a gente traz aqui essa informação, mas sem ser pelo catéter vesical? Gente, tem outra forma de eu avaliar esse débito urinário do paciente? Tem outra forma de eu conduzir essa ocorrência? Se eu estou precisando avaliar o débito urinário do meu paciente, eu preciso de uma sondagem. Então, diante dessa afirmativa aqui, eu posso considerar como falsa, ok? Porque eu preciso de um catéter vesical para poder verificar aqui como está esse débito urinário do meu paciente, ok? O que é que diz o item 3? A alteração do nível de consciência pode estar presente em vítimas de queimadura com traumatismo craniano associado de hipóxia devido a comprometimento de via aérea ou pelo quadro de choque. Finaliza aqui, ok? Então aqui se eu analiso que a alteração no nível de consciência pode estar presente em vítima de queimadura com TCE ou associada a hipóxia devido a comprometimento de via aérea ou até mesmo pelo quadro de choque, essa também ela é uma informação verdadeira. Então estão corretas quais aqui, gente? Apenas 1 e 3 são itens verdadeiros para essa questão. Ok? Dominado aqui? Podemos passar para a próxima questão. Agora, na próxima questão, vocês ficam agora com o professor Edson Neto. A partir da questão número 13ª, da 13ª questão até a 25ª, será com o professor Edson Neto, que vai trazer aqui um conteúdo mais atualizado para vocês, mantendo essa mesma qualidade, esse mesmo padrão de ensino. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e uma boa prova para quem vai fazer sua prova. Conte conosco no que precisar.